Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o Frei Rodrigo Antônio, que é da Ordem de Santo Agostinho, a mesma ordem do Papa Leão, né, recém-nomeado Papa, né, e eleito Papa. Frei, como é que a Ordem de Santo Agostinho recebeu o nome do cardeal e agora Papa Leão XIV? Bom dia. Um bom dia, Geraldo. Um bom dia a todos. Bom, com muita surpresa, porque nós conhecemos o irmão, né? Sabemos todas as qualidades que ele tem, a inteligência, todo o campo intelectual, toda a ação missionária dele, e sabemos de toda a potencialidade, porém, de certa forma, somos levados aí pelas mídias, né? Quando se falavam dos possíveis papáveis. E é interessante que aqui em Roma, na Itália, ele não aparecia em nenhuma lista, a não ser no último dia que alguns começaram a falar, olha, uma figura discreta, mas mesmo assim, em nenhum momento eu acreditei, né? Eu olhava ele e pensava assim, puxa vida, seria bom se ele fosse eleito Papa, mas não tínhamos nenhuma expectativa oficial, digamos, com intuição. Foi uma grande surpresa e uma grande emoção, especialmente porque eu estava na praça e eu tinha chegado um pouco mais cedo, cheguei na praça às 15 horas, imagino o sol que estava. Durante o dia aqui tem feito bastante calor e ficamos o dia inteiro ali em pé, esperando a fumaça, que fosse fumaça branca, como de fato foi, mas quando saiu o nome, né, aquela emoção, puxa vida, é o meu irmão, é o meu confrade. Então foi uma emoção, uma alegria. Padres brasileiros que estavam comigo, estudantes do Colégio Pio, nós vibramos juntos, celebramos juntos esse momento, mas tudo como uma grande surpresa de Deus. E o Papa ele fez questão de dizer, né, na primeira fala dele que era de Santo Agostinho, né? Que Sou filho de sou, Santo Agostinho. sou filho de Santo Agostinho. Que relação é essa, de Santo Agostinho com os frades e que pode também resultar no papado de Leão XIV? Bom, somos filhos de Santo Agostinho, né? Nós bebemos da espiritualidade do Santo Bispo de Hipona. Agostinho, ele, como grande filósofo e teólogo, ele é conhecido por ser doutor da Igreja e por trazer com ele três pilares, né? Um tripé que alimenta a vida nossa como religiosos, como consagrados: a interioridade, a amizade e o serviço à Igreja. Interioridade, entra dentro de ti mesmo e encontrarás a verdade. Encontrarás Deus. Deus habita dentro de você, habita dentro de nós. Então, a primeira coisa que eu vejo no Papa Leão XIV, um homem de profunda espiritualidade, de profunda oração, e isso nós podemos dizer sem falsa modéstia, que sempre enxergamos nele. Até porque quando eu entrei na ordem como seminarista, ele era o superior geral e o foi por 12 anos. Então, muitas vezes que esteve em nosso país, como superior geral, como padre, né, sempre era perceptível ver nele um homem de oração, de espiritualidade mesmo. Né? As homilias, como pregava, como nos falava, como nos incentivava. Não era alguém que falava de Cristo de forma teórica, mas alguém que bebia numa fonte e que tinha consciência de que ele não era a fonte, mas a fonte era Cristo. E essa percepção, eu penso que desde o primeiro momento dele como Papa, naquele balcão, quando ele se apresentou como Papa Leão e pronunciou um discurso e inovando, porque ele não improvisou, então ele é um agostiniano nato, ele preparou o que ele queria dizer, ele preparou o pensamento dele, expôs de forma muito lúcida, muito clara, colocando Cristo como centro. Cristo como centro. Aqui é uma beleza, porque Cristo é o centro da vida de qualquer cristão, de todo aquele que recebeu o batismo. Depois, a amizade. O Papa, mesmo quando era cardeal, eu estive aqui em Roma em 2023, quando ele foi
feito cardeal, já como prefeito do dicastério para os bispos, desde aquele primeiro momento, ele tinha residência onde o prefeito morava, ele residia nesta casa, mas as refeições e as orações ele fazia aqui, na Casa Geral, no Colégio Santa Mônica, junto com os freis. Inclusive, na semana do conclave até a terça-feira, era possível encontrar com ele aqui na casa, né, nos períodos que não tinha as reuniões das congregações. Até porque a nossa casa está bem do lado da Praça São Pedro, mas é do lado mesmo. É só atravessar a rua. E a última vez que eu vi o Papa, né, ainda o Cardeal Prevost, foi na segunda-feira. Na segunda-feira, durante o almoço, que nós celebrávamos Santa Mônica aqui na casa, eu ainda saí praticamente junto com ele. Eu ia tomar o ônibus e fui até em frente o Santo Ofício, que é o lugar que ele mora. Hoje nós chamamos de Doutrina da Fé, o dicastério, o prédio para o dicastério. E parando em frente à Capela Santa Mônica, eu ainda fiquei olhando, observando. Falei, puxa vida, daria um bom papa, daria um bom papa. Não sei se por intuição ou não, mas pensei assim, fiquei olhando ele entrar. Foi o último momento que eu tive com ele. E ainda ele falou assim, Buona serata, ou seja, uma boa tarde, bom início de noite, como um bom trabalho, um bom lavoro. Homem, portanto, de amizade, de companheirismo. Ele não perdeu, né, as raízes dele como consagrado, como homem religioso agostiniano de viver a fraternidade e a amizade. E depois serviço à igreja. O Papa Leão XIV é um papa missionário. Nasceu sim em Chicago, nos Estados Unidos, norte-americano, porém, basta pegar o currículo dele, a história dele, foi alguém que se doou sempre para fora, sempre para fora. E eu penso que o chão que ele mais amou nesse caminho missionário dele, mesmo quando residiu em Roma, sendo estudante, depois como superior geral, visitando o mundo inteiro onde os agostinianos estão, o Peru se tornou a casa dele. Tanto é verdade que no balcão central, em língua espanhola, ele fez uma saudação à Diocese de Chiclayo, onde ele foi enviado pelo Papa como administrador apostólico e depois o Papa o fez bispo lá. Só que anterior a esse período, vale lembrar que o padre Prevost, ele foi também padre no Peru. Ele trabalhou lá antes de ser bispo, antes de administrar Chiclayo. Ele esteve lá no Peru em algumas dioceses e prelazias, trabalhando, atuando, auxiliando no governo pastoral da igreja local. Então, o nosso Papa é missionário, serviço à igreja. Então, esse tripé, eu penso que ele aparece e já está aparecendo na forma de lidar com as pessoas, no trato com os cardeais. Hoje mesmo estive de manhã na audiência com o grupo de imprensa, quem cobriu, né, seja os funerais do Papa Francisco, como também o conclave. Eu estava presente e ele simplesmente quebrou todo o protocolo, desceu junto à imprensa, os jornalistas, fotógrafos, cumprimentou, tirou foto, brincou. Isso mostra todo esse carisma próprio nosso latino-americano, né? O protocolo é importante porque ele dá um norte, mas com o Papa Leão não conseguiu amarrá-lo, não. Ele Então, foi ao encontro e convivendo com as pessoas. Então, as primeiras iniciativas dele, né, à frente do papado, já mostra assim características de Santo Agostinho, da ordem agostiniana. Já dá para sentir Sim. aí nas primeiras ações. Com certeza, com certeza. Né? Quando eu falava sobre a amizade, isso é próprio nosso, isso já está totalmente nele. Inclusive, se vocês olharem depois pelo Vatican News, os vídeos no YouTube, tem um momento que alguém ia fazer uma selfie
e ele indicou, não, peça para a pessoa que estava à frente, faça você a foto para ficar melhor. E a proximidade, a amizade, é carisma nosso, né? Tanto que eu escolhi ser agostiniano por conta desse afeto pessoal, olho no olho, o toque, o estar junto, né? Então isso o Papa Leão ele já está apresentando, né, de forma muito espontânea, muito natural. E é carisma nato agostiniano. Aproveitar a oportunidade também para saber como é que anda a ordem, né, de Santo Agostinho, sobretudo aqui no Brasil, né? Há critérios para que os jovens possam ingressar, os seminaristas ou padres, como é que avaliação vocês fazem da ordem de Santo Agostinho, sobretudo aqui no país? Bom, nós somos uma ordem que é mendicante, já bastante antiga, e no Brasil nós contamos hoje com duas províncias. A província Nossa Senhora da Consolação e Correia, da qual eu faço parte, que temos a sede ali em Belo Horizonte, e trabalhamos em Fortaleza, em Minas, São Paulo, é a nossa presença. Depois há uma outra província, que aí eu desconheço, né, os lugares corretos onde eles estão. Mas no Nordeste também estão, Paraná e São Paulo, isso eu tenho absoluta certeza. Nós trabalhamos as vocações como qualquer seminário, né? O acompanhamento, quando o jovem ele faz o contato, seja pelo site, Instagram, nós começamos o que nós chamamos de círculo vocacional, que é um caminho hoje pelas mídias online, a gente pode ter o primeiro contato, depois realizamos os encontros, as visitas que os vocacionados fazem às nossas casas, onde estamos com seminários, mas também a visita que o promotor faz ao vocacionado e à sua família. Graças ao bom Deus, não nos faltam vocações, mas agora a gente pede a Deus que, com o testemunho do Papa, a gente possa alcançar tantos outros jovens, porque o nosso estilo de vida, eu sou agostiniano, é claro, né? Então, o nosso estilo de vida, para mim, ele é o que mais me conduz para a vivência da minha vida, do meu batismo como cristão. Claro, depois como frade, como padre, mas é, o Senhor chama, e ele com certeza, pelo testemunho do Papa, pelo serviço e o trabalho missionário dos frades, ele vai continuar chamando e suscitando outros jovens. Então, quem nos acompanha, tem interesse de conhecer os agostinianos, nos procure, né? Província Nossa Senhora da Consolação e Correia, minto, a paróquia que é assim. Província Nossa Senhora da Consolação do Brasil. Só nos procurar. É porque eu sou pároco de uma paróquia que tem esse título também. Só que é diferente o final, é Nossa Senhora da Consolação e Correia, a paróquia. Mas procure a província, vamos ter uma alegria grande de acompanhá-los, de conhecer um pouquinho a história de cada um e que eles conheçam também o nosso jeito de ser igreja, de ser cristão, de ser consagrado. Frei Rodrigo, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns também pelo trabalho que a Ordem, né, vem fazendo aí em todo o país, em outras localidades do mundo. E desejar sucesso ao Papa Leão, né, que, como o senhor mesmo falou aí, que possa, além de organizar e conduzir os fiéis, possa também dar exemplo aí para que outros jovens busquem também a Ordem de Santo Agostinho. Muito obrigado e mais alguma informação, fica à vontade. Agradeço muito. E o único pedido que eu faço sempre: nós cristãos, especialmente os católicos, somos convidados a sustentar o trabalho do Papa, seja ele quem for. Hoje é o Papa Leão, de sustentar com a nossa prece, com a nossa oração. É a melhor forma de acompanhar o sucessor de Pedro e ouvir as palavras dele. Acho que hoje ele tocou profundamente o coração de todos nós, quando ele dizia que é necessário desarmar as palavras, para que a palavra possa construir pontes, para que a palavra possa edificar a vida humana, os relacionamentos. Então, nos desarmar sempre, para nos armar do amor misericordioso do Pai, revelado em Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe sempre.